Quero convidar você a ficar em pé agora, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos estar lendo do versículo 11 ao versículo 20. Preste atenção na palavra de Deus. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes no seu caminho, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro, que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra ao qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. O Senhor é o Deus eterno, Deus de ontem, hoje e será eternamente. A tua palavra, Senhor, ela não muda. Tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E nós, Senhor, temos confiado inteiramente em Ti. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, não temos nenhuma dúvida disso. E nós pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração. Eu estou aqui, Senhor, como um canal, à Tua disposição para ser usado. Me dá, Senhor, o que eu necessito. Eu necessito da inteligência que vem do alto, a sabedoria, a unção. Senhor, e eu lhe peço também para cada vida que está aqui nesta noite, aqueles que estão agora também ouvindo através da internet, ó Deus, que o Senhor abençoe cada mente, não haja nenhuma distração, não haja nenhuma confusão de mentes, que a palavra possa chegar assim como Tu queres, ó Pai, em cada coração. Senhor, nós repreendemos deste ambiente todo o espírito maligno, tudo que queira trazer, Senhor, confusão, Senhor, distração, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos que a nossa mente esteja cativa à Tua mente, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar? Esse texto que acabamos de ler, é um texto que Moisés profere no momento de muita decisão na vida do povo de Israel. Eles estavam para entrar na terra prometida. Moisés já sabia que não entraria na terra prometida. Deus permite que ele veja leva até o monte e permite que ele veja toda a terra que ele tinha prometida ao povo de Israel, mas não permite que Moisés entre ali, apenas por uma coisa, um momento de desobediência de Moisés. Ele, como líder, tinha que ser o exemplo na fé, na obediência para todos aqueles que o seguiam, que
que estavam ali no deserto, ouvindo a sua voz, ouvindo aquilo que Deus falava através dele. E no momento de desobediência, ele perde a bênção de poder entrar em Canaã, mas Deus permite que ele veja toda a terra, para ele ter a certeza que Deus era fiel naquilo que tinha prometido. Ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que eles seriam um grande povo, um povo que se multiplicaria e que moraria numa terra que manava leite e mel. E ali Deus, naquele momento, antes de cumprir ao seu povo aquela promessa que eles esperavam há tantos e tantos anos, desde a época de Abraão, eles esperavam, ansiavam por isso. De repente, Moisés faz um discurso, ele traz uma mensagem ao coração daquele povo, e essa mensagem, ela não é uma mensagem que ficou lá no passado, ela é uma mensagem que ela é viva, que ela continua fazendo o seu efeito nos nossos corações, ela continua porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem que ser cumprida nas nossas vidas. E o tema dessa mensagem, desse discurso de Moisés, na Bíblia, quando nós vamos ler aqui, chama-se a vida ou a morte. A vida ou a morte. E eu creio que esse é o tema da minha mensagem hoje, a vida ou a morte. O que nós queremos? A vida ou a morte? E eu não estou falando aqui apenas de morte física, apenas eu morrer ou estar vivendo, apesar que também a palavra de Deus, ela traz esse significado da nossa vida aqui na terra, a vida em abundância que o próprio Senhor Jesus Cristo nos promete lá na frente. Então não é uma coisa apenas para o povo de Israel, uma coisa apenas do passado, mas é uma realidade para cada um de nós esta palavra, porque Jesus Cristo, ele reitera isso, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e essa vida em abundância que próprio Deus fala aqui com Moisés e que ele transmite para todo aquele povo, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que nós desejamos? A vida, que significando realmente a bênção sobre as nossas vidas, longos dias, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, família feliz, prosperidade em tudo que nós fazemos, não é riqueza, ser rico aqui, é prosperidade, é a ausência de falta, né, não faltar as coisas para a gente ter as coisas essenciais para a gente viver, é isso que nós precisamos na terra, nós precisamos de Deus, que é o Deus da prosperidade, que não nos deixa faltar nada, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Ele é o nosso pastor, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos leva a passo verdejante, Ele nos dá segurança, Ele nos dá amor, Ele enche o nosso coração de paz, é a vida em abundância que Ele promete na sua palavra. E por outro lado, a morte, que é a maldição sobre as nossas vidas, é a pobreza, é a falta das coisas, é destruição na nossa família, é coisas ruins acontecendo habitualmente na nossa vida. Por quê? E qual a diferença entre a morte e a vida, a bênção e a maldição? Uma só palavra, e que Moisés conhecia muito bem, porque ele foi obediente em quase tudo, e por desobedecer, naquele momento perdeu a bênção de entrar na terra prometida, que é a obediência. Única palavra que Deus quer da gente, obediência aos seus mandamentos. Se eu quero vida, eu obedeço. Se eu escolho a morte, eu desobedeço. E aqui, quando Moisés vai narrando todo esse texto,
ele fala algumas coisas que são importantes na nossa vida sobre os mandamentos de Deus, sobre o que Deus manda na sua palavra, aquilo que Ele ordena na sua palavra para nós cumprirmos, e sobre a nossa obediência. E eu quero, nesta noite, estar falando sobre isso, a vida e a morte, e o fator chave, que é a obediência aos mandamentos de Deus. E o livro de Deuteronômio é um livro que fala sobre isso. Do capítulo 1 até o último capítulo, você começa a ler, você vai ver que é Deus falando, repetindo as palavras que Ele deseja que nós obedecêssemos, que o povo obedecesse, e que Ele abençoaria o povo se obedecesse. Simples, e puramente simples, dessa forma que Deus faz. E aqui eu queria falar fazer algumas ponderações aqui, sobre os mandamentos de Deus. E a primeira ponderação que Moisés coloca aqui, ele fala assim: olha, os mandamentos de Deus não são difíceis. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: olha, os mandamentos de Deus não são difíceis, não. Repita isso: os mandamentos de Deus não são difíceis. E aqui no versículo, nós já lemos, mas eu queria repetir, versículo 11 até o 14, quando ele diz: porque esse mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. E ele faz algumas comparações, ele fala assim: ó, não está lá nos céus, para dizer, quem subirá por nós ao céu? E depois ele, no versículo 13, ele diz, nem está da além do mar, para que você não possa dizer, está longe o mandamento de Deus. E no versículo 14, ele fala, porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. O mandamento de Deus está na sua boca e no teu coração, para cumprir. Então o que Moisés estava dizendo aqui, e que é a palavra de Deus para nós, e que muitas pessoas gostam e repetem isso, mas servir a Deus é tão difícil, obedecer aos mandamentos de Deus é tão difícil. É difícil para quem está longe de Deus, é difícil para quem não está com a palavra de Deus perto dele mesmo e do seu coração, da sua boca e do seu coração. Porque quem tem a palavra de Deus entranhada no seu coração, na sua mente, na sua boca, tudo que ele fala é para glorificar o nome do Senhor, tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor, tudo ele obedece à palavra do Senhor, porque ele fala, a palavra de Deus está perto de mim, não está longe, não está longe. Então é fácil, não é difícil obedecer os mandamentos de Deus. É difícil quando eu mesmo me afasto, eu mesmo corro em direção ao pecado e não a Deus. Mas quando eu estou ligado a Deus, os mandamentos de Deus não são difíceis. Moisés coloca isso de forma clara, e nós temos a convicção que isso é a realidade nas nossas vidas, né? Obedecer às leis de Deus é inteligente, mostra a nossa inteligência, porque se faz bem, se traz bênção, é inteligente, é sensato obedecer à lei de Deus e traz benefício. Então por que não obedecer? Por que ficar dando desculpa, como muitas vezes a gente fica, mas é tão longe, é tão difícil, se eu tivesse no céu eu conseguiria obedecer, se eu tivesse em outro lugar, mas no meu meio, onde eu estou, é difícil, porque é um meio muito difícil. É difícil porque a palavra não está entranhada na nossa alma, não está entranhada no nosso coração, a nossa boca não está cheia da palavra de Deus, porque quando nós estamos cheios, fica fácil, então não é desculpa, para nós termos vida e não morte. Para que você vai escolher a morte, se obedecer a palavra de Deus traz vida, vai te beneficiar, é inteligente, e é sensato.
Então obedeça a palavra de Deus, não dê desculpas para a desobediência. Moisés, ele corta o povo logo no início. Ele fala: não adianta vocês virem falar que está longe, lá no céu, que é muito difícil, que é só para os anjos, só para aqueles que são muito santos. Não. Leia a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus na sua vida, fique perto da palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. Não importa o lugar que você estiver, Deus vai estar te dando condições de obedecer a palavra de Deus. E nós vemos isso de forma clara em alguns salmos que mostram isso, que o salmista demonstra isso. O Salmo 119, versículo 2 diz o seguinte: bem-aventurados, significa felizes, os que guardam os teus estatutos e o buscam de todo o coração. Felizes são aqueles que guardam os teus estatutos e buscam de todo o coração. Você tem buscado os estatutos de Deus de todo o seu coração? Ou muitas vezes você fica dando a desculpa para continuar desobedecendo a palavra de Deus? Nós precisamos obedecer, nós precisamos amar essa palavra de Deus, guardar no nosso coração. O Salmo 119, ainda do versículo 24, diz o seguinte: os teus estatutos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Olha o que o salmista diz: são o meu prazer. Quando os mandamentos de Deus passam a ser o nosso prazer, é difícil? Não. Quando ele passa a ser o meu conselheiro, por quê? Tudo que eu vou fazer, eu me aconselho na palavra de Deus. Me dá prazer fazer isso. Eu prefiro viver, se eu vou disciplinar filhos, se eu vou orientar meus filhos, eu oriento na palavra de Deus. Se eu vou agir dentro do meu casamento, eu vou buscar na palavra de Deus, ele é o meu conselheiro, é o meu prazer. E eu falo: não, a palavra de Deus diz assim. Eu vou ser feliz, eu vou ser abençoado. Deus vai fazer coisas maravilhosas, vai ter vida e não morte na minha família. Se eu uso a palavra de Deus no meu trabalho, para agir dentro do meu trabalho, se eu sigo aqui o que a palavra de Deus me diz em relação, eu como funcionário ou eu como patrão, vida, vai ter vida e não morte. Vou ser abençoado. Nós deixamos de ser abençoados, temos morte em todas as áreas da nossa vida, em função da nossa desobediência à palavra de Deus. Então, somente isso. O que é que nós queremos? Vida ou morte? Precisamos obedecer. Se alguma coisa na sua vida, e o Espírito Santo isso mostra de forma clara para a gente, se você está desobedecendo a Deus, corrija hoje. Não deixe que a morte entre na sua vida, nos seus relacionamentos. Não deixe. Tenha prazer. Faça dos mandamentos de Deus o seu conselheiro. E ainda o Salmo 19, versículo 7, o versículo 8, depois nós vamos ler o versículo 10. Diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que coisa mais linda. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ah, eu acho que Deus podia ter feito isso diferente. A lei do Senhor é perfeita. Não tente corrigir a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita. Tudo que Deus diz na sua lei, na sua palavra, é o que é melhor para a gente. Às vezes a gente quer ser mais inteligente que Deus, quer corrigir Deus. Se fosse eu Deus, eu faria diferente isso aí. Não caia nessa. O que Deus faz é perfeito e refrigera a alma.
traz refrigério para a alma, porque quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós ficamos em paz com os homens e em paz com Deus. Traz refrigério para a nossa alma, não tenha dúvida disso. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pessoas simples, às vezes não tem muita cultura, mas se ele tem a palavra de Deus, ele vai ser abençoado em tudo que ele fizer. Será abençoado em tudo que fizer, porque está obedecendo a palavra de Deus. O versículo 8 do Salmo 19 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Alegra o coração. Quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, quanto mais eu sou fiel, mais alegria verá no meu coração, mais iluminados serão os meus olhos, verei com mais clareza a vida. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E o versículo número 10 diz: são mais desejáveis do que o ouro muito fino, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Então ele está dizendo que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis. Duas coisas que a gente deseja muito: primeiro, dinheiro, do que o ouro mais fino. Ele fala, é muito melhor obedecer a Deus do que o ouro mais fino, porque o ouro mais fino, ele acaba, ele é roubado. Agora o mandamento de Deus, ele traz vida, e outra coisa, o mel, o alimento, coisa que nós gostamos, que dá tanto prazer, é mais desejável do que qualquer alimento mais doce, qualquer coisa que você possa pensar que você ama nessa terra, nada se compara a obedecer a Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento diário, ela nos sustenta, é o pão que nos alimenta diariamente. Então não há nada melhor do que nós obedecermos, e não são difíceis, porque o salmista aqui diz que dão prazer, são desejáveis, é bom para a nossa vida. Então por que nós temos a mania? Nós servir a Deus é tão difícil. É difícil porque o nosso coração não está na palavra de Deus, está às vezes desejando as coisas do mundo. E quanto mais eu amo a palavra de Deus, quanto mais eu tenho experiências com Deus, mais eu vejo que obedecer a Deus é fácil e vale a pena, porque traz vida, e vida em abundância. Então que você possa pensar sobre isso. Nunca mais fale, servir a Deus, obedecer é tão difícil. Está difícil porque você não está colocando a sua fé em Deus, não está se aproximando de Deus, não está junto a Deus. Aí fica difícil. Mas quando nós estamos em Deus, fica muito fácil. Segunda ponderação que eu quero colocar nessa noite, que Deus aqui, através de Moisés, ele fala que a escolha é minha, a escolha é sua. Versículo 15, ele diz o seguinte aqui, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus propõe. O que você quer? Deus não nos obriga a fazer nada. Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Deus te propõe. E aqui no versículo 16 em diante, até o 19, ele diz o seguinte, queria que você prestasse atenção. Te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes no seu caminho e guarde os teus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Se você obedecer, você vai viver, você vai ser abençoado, Deus vai te multiplicar, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas a escolha é sua, você faz se quiser,
Deus não vai obrigar você a fazer isso. É o que Moisés está dizendo. E no 17 ele diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, é tão claro, é você que escolhe, eu que escolho. O que eu quero, a vida ou a morte? Todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou escolhendo morte. Eu estou trazendo maldições para a minha vida. Todas as vezes que eu obedeço a palavra de Deus, escolho a vida, eu estou trazendo bênção à minha vida. É simples, é desse jeito. Isso aqui não está querendo dizer, de forma nenhuma, que não virão mais problemas na nossa vida, que nós não ficaremos mais enfermos, que você não vai ter problemas no trabalho, problema na sua família. Não está dizendo isso, porque depende das escolhas minha e também da escolha da minha esposa, do meu filho, do meu patrão lá no seu trabalho, das escolhas de cada um. Se toda a minha família escolher obedecer a Deus, nós teremos muito mais sucesso. Mas se um escolhe um outro caminho de desobediência à palavra de Deus, pode trazer problemas. Mas quando nós entendemos que a obediência traz vida e a desobediência traz morte, e Deus, Ele fala com a gente claro: olha, é você que escolhe, é você que escolhe. Interessante que Josué, que foi o substituto de Moisés, após a sua morte, lá no final do livro dele, livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele faz a mesma coisa com o povo, a mesma coisa que Moisés falou. Ele diz o seguinte: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele é claro, ele fala: olha, Deus não vai te obrigar, vocês que têm que escolher, quem vocês querem servir? Os deuses que vocês serviram quando vocês estavam lá, que não conheciam o Deus verdadeiro lá no Egito? Ou o Deus do povo desta terra que nós estamos habitando, dos amorreus, dos cananeus? Ou vocês querem servir ao Deus vivo e poderoso? Vocês querem obedecer a quem? Porém, eu e a minha casa. Ele já tinha tomado a decisão: eu vou servir a Deus, eu continuo com Deus. Eu vi o que Deus fez, as maravilhas, tudo o que Ele falou, Ele cumpriu na minha vida. Josué certamente pensava disso. Então nunca Deus vai obrigar ninguém a fazer nada. Deus, Ele quer que todos sejam abençoados, que todos o obedeçam, mas infelizmente Ele mesmo sabe que muitos vão deixar de obedecer, porque preferem obedecer a sua carne, preferem obedecer, os seus próprios conceitos, e vão estar perdendo uma grande bênção que Deus tem para nossas vidas. Lá em Isaías 1, versículo 19, Deus fala com o povo novamente, diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha como Deus é claro: se quiserdes e me ouvirdes, se você quiser obedecer meus mandamentos,
ouvir tudo que eu estou falando, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se não, é morte. Porque eu não posso abençoar o pecado. Eu não posso abençoar os desobedientes. É Deus falando novamente. Então, em épocas e tempos diferentes, e Deus continua falando no Novo Testamento a mesma coisa. Se nós quisermos, se nós ouvirmos, nós vamos ter vida em abundância, nós seremos abençoados, nós teremos as nossas orações respondidas, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Até em relação à salvação, lá em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo, ele foi tão claro sobre isso. Capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos o que a encontram. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou a porta, eu sou a porta estreita, e tem uma porta que é larga, e você escolhe qual porta que você quer entrar. Se você for pela porta larga, é o caminho da perdição. Se você entrar pela porta estreita, é o caminho da salvação, é o caminho da bênção, é o caminho que conduz até Deus. Então, ninguém foi obrigado por Jesus. Deus nunca obrigou ninguém. Sempre houve a proposta. E essa é a proposta de Deus para você nesta noite. Hoje eu te proponho vida e bênção, morte ou maldição. Claro que se a maior parte vai falar, claro que eu só quero a bênção e a vida, mas tem um porém: se obedecerdes os meus mandamentos, vida e bênção. Se desobedecer os meus mandamentos, morte e maldição. Não tem jeito. Deus, Ele é amoroso, mas Ele é um justo juiz, e Ele não tem prazer na desobediência do homem. Se nós hoje estamos na situação desse mundo decaído que vivemos, esse mundo terrível que nós temos vivido, onde o pecado está entranhado nas pessoas, é porque a maior parte das pessoas escolheu a morte e a maldição. É isso. E começou lá no Éden, quando Deus falou: olha, está aqui, você usufrui de tudo, Adão e Eva, usufrui de tudo, só não encosta nessa árvore, nessa aqui. Deus queria ver a obediência daquele casal, e eles preferiram a morte, a maldição. Infelizmente, muitas vezes nós escolhemos também a morte e a maldição. E para nós terminarmos, a terceira ponderação que eu quero fazer nessa noite, é que quando eu obedeço às promessas de Deus, elas se cumprem. Deus, Ele sempre vai cumprir os seus mandamentos. Versículo 20 aqui, ele diz o seguinte, do capítulo 30, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então o que Deus estava falando aqui através de Moisés? Olha, a minha promessa eu estou cumprindo. Eu não falei lá desde Abraão, Isaque e Jacó, que eles seriam uma grande nação, e eles entrariam numa terra que manava leite e mel? Eu estou cumprindo aqui. Estou cumprindo a minha parte. E Deus, com isso, o que Moisés estava dizendo, e que toda a palavra de Deus nos diz? Que Deus sempre cumpre as suas promessas na nossa vida. Mas qual é o pré-requisito para que isso aconteça? A obediência. Eles estavam entrando na terra prometida porque eles estavam até então obedecendo. Aqueles que não obedeceram, eles foram morrendo no deserto porque eles não acreditaram que eles entrariam na terra prometida. Eles duvidaram
da palavra de Deus, e pecaram, e murmuraram contra Deus, e tombaram no deserto. Nenhum daqueles que murmurou entrou, apenas os seus filhos estavam entrando ali, porque eles estavam obedecendo naquele momento. Então, se estavam obedecendo, Deus estava cumprindo a sua promessa sobre a vida deles. E Deus tem muitas promessas para nós. Basta folhear a palavra de Deus. Nós vemos as promessas de Deus sobre a nossa vida. São inúmeras as promessas. E Deus há de cumprir cada uma destas promessas quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos, Ele vai cumprir essas promessas. E aqui, ele coloca 3 palavras aqui, chaves, nesse versículo 20. Primeira coisa, ele fala assim, que Moisés coloca, amando o Senhor teu Deus. Amando o Senhor teu Deus. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não podemos receber a bênção de Deus. Quantas vezes nós temos colocado alguma coisa antes de Deus? Nós temos amado a nossa vida mais que Deus. Nós temos amado algumas coisas mais que Deus. E aqui ele fala, amando o Senhor teu Deus. Sem amar a Deus, o resumo de todos os mandamentos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou isso, né? Ele disse isso lá em Mateus 22, versículo 37 a 40, depois você pode conferir. Ele diz o seguinte, o resumo dos mandamentos é o seguinte, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está resumido a lei. Toda a lei está resumida nisso. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou desobedecê-lo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou colocar nenhum outro ídolo na minha vida, porque nós sabemos que Deus não aceita isso. E às vezes a gente acha que ídolos são apenas estátuas. Não. Às vezes é uma casa que você idolatra, às vezes é um carro que você idolatra, às vezes é um filho que você idolatra, às vezes é um esposo ou uma esposa que você idolatra. São coisas que a gente coloca na frente de Deus. Tudo que eu coloco na frente de Deus passa a ser um ídolo na minha vida. E não pode ter nada que esteja na frente de Deus. Então, amando a Deus, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, as suas promessas serão cumpridas na minha vida. E ele ainda coloca uma outra palavra-chave, ouvindo sua voz. Ouvindo a sua voz, dando ouvido à sua voz. Quando eu dou ouvido à sua voz, o que eu estou fazendo? Mais uma vez, obediência. Sem obedecer não tem promessa cumprida na minha vida. Eu preciso entender isso. É obedecendo a Deus que as promessas serão cumpridas na minha vida. Não tem outra forma. Não existe outro modo. É obedecendo a palavra de Deus. E a terceira palavra-chave, ele diz o seguinte, apegando-se a Ele. O que é apegar? É agarrar, é estar próximo, é não querer largar de forma nenhuma. Será que Deus tem sido isso na sua vida? Será que o seu desejo é o tempo todo estar apegado? Será que as pessoas percebem que você está o tempo todo, tudo que você faz, é você apegado a Deus? Todas as suas atitudes é porque você está apegado a Deus. Você tem a certeza que Ele está ao seu lado. Você está grudado com Deus. Você não larga Deus por nada. Porque tem gente que fala assim, não, Deus, ó, o Senhor estava até aqui, agora, por favor, só esse minutinho, o Senhor afasta que eu tenho que fazer isso aqui, esse errozinho aqui. Não, é apegando-se. É estar junto, é intimidade, é ter intimidade com Deus, é ter prazer de estar na sua presença, é sentir o gozo da sua presença. Aqui quando Moisés fala, ele estava falando de alguma coisa que ele tinha
convicção, porque ele vivia isso. Moisés se apegou de tal forma a Deus, que o prazer dele era estar na presença de Deus. Tanto é que Deus chama Moisés o meu amigo. O meu amigo. Deus é o seu amigo. Você é amigo de Deus. Você é apegado com Deus. Você sabe quando tem um filho, você fala assim, nossa, aquele filho ali é muito apegado a mim. Por quê? Porque ele é agarrado, ele quer estar sempre junto, ele tem intimidade. É isso que acontece. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está com uma netinha da idade, eu e a Georgia, da mesma idade da nossa, né? Então, 1 ano e 11 meses. E ele vendo ali a Clarice no meu colo, tão agarrada, e falando, vovô, nossa Deus, estou morrendo de inveja. A minha netinha, quando eu chego lá, ela me estranha o tempo todo. Eu vou para lá para passar, às vezes 1 semana. Quando está dando o 6º, 7º dia, que ela começa a ficar aproximando de mim. Por quê? Porque não há intimidade, fica longe, distante, não há apego. E é isso que Deus quer da gente, que é apego, intimidade, que a gente grudado com Ele. E quando nós fazemos isso, é porque nós somos amigos verdadeiros de Deus, nós queremos obedecê-lo em todas as coisas. E aí, a bênção, a vida, porque Deus é vida, Deus é bênção. Quanto mais apegados a Ele, quanto mais obedientes à sua voz, quanto mais nós o amamos acima de todas as coisas, mais promessas nos alcançarão. Mais promessas nos alcançarão. Lá no capítulo anterior, aqui no 28, Deuteronômio 28, quando Deus coloca o povo e fala, olha, as bênçãos e as maldições. E Deus começa a citar algumas bênçãos sobre a vida deles, né? E fala, olha, prosperidade no comércio, Deuteronômio 28, 3, alimento diário, no versículo 4, ausência de fome na terra, versículo 5, colheitas de grande riqueza, versículo 8, sucesso em todas as atividades, versículo 8, Israel, maravilha perante as nações, versículo 10, prosperidade na agricultura e domesticação dos animais, versículo 11, chuva abundante, versículo 12, emprestar e não tomar emprestado, versículo 12, líder das nações, versículo 13. Deus começa a falar com eles, ó, se vocês me obedecerem, as bênçãos te alcançarão, vocês terão chuva, as plantações suas serão fartas, o gado de vocês vai multiplicar, vocês terão colheitas prósperas, vocês serão abençoados, vocês emprestarão e não tomarão emprestado, vocês serão maravilhas entre as nações, luz entre as nações. E é isso que Deus quer para a gente. Deus quer vida, abençoar-nos, suprir todas as nossas necessidades. E hoje Deus nos propõe vida ou morte, bênção ou maldição. O que nós queremos? O que nós queremos? E não adianta apenas eu falar com você assim, se eu falar, quem quer vida e bênção nessa noite, fique em pé. Todos vão ficar. Todos vão ficar. Mas se eu falar, quem quer obedecer a palavra de Deus, já começa, mas é difícil, tem essa área que é difícil. Não é demasiado difícil. Não é difícil. Dá prazer obedecer os mandamentos de Deus. Mas exige uma escolha de cada um de nós. E eu queria que você, neste momento, abaixasse a sua cabeça. Que você pensasse sobre o que nós falamos nessa noite.
Bênção ou maldição, vida ou morte. O que é que nós queremos? Mas uma coisa só nós precisamos fazer. Nós não precisamos responder, eu quero bênção. Porque é claro que nós queremos bênção. É claro que nós queremos vida. Mas uma coisa eu preciso refletir. Tenho eu obedecido a Deus? Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Eu estou apegado a Deus? E eu queria que você pensasse sobre isso. E eu sei que o Espírito Santo está fazendo um apelo ao seu coração. Você sabe se você tem obedecido ou não. E eu queria convidar todos a ficarem em pé nesse momento. E que você colocasse a mão no seu coração. E pensasse apenas uma coisa. Deus está aqui nesta noite e Ele está me propondo vida ou morte, bênção ou maldição. O que eu quero da minha vida? Tenho eu obedecido a palavra de Deus? Eu queria que fosse um momento seu com Deus. É um desafio seu com Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você fazer nada diferente. Eu só quero que você reflita sobre isso, sobre a proposta de Deus para você nessa noite. Quantas vezes você tem falado, mas é tão difícil obedecer a palavra de Deus. Chegue-se a Deus, agarre-se a Ele, e nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar juntos nesse momento. Pai, Senhor, a Tua palavra é tão clara, ela é viva e transcende gerações, ó Pai. Ela é eterna e ela chegou até nós. Esta é a Tua proposta para a gente nessa noite, Senhor, e nós queremos Te obedecer. Nós queremos Te amar de todo o nosso coração. Nós queremos ser chegados do Senhor. Queremos ser íntimos do Senhor. Nosso prazer é a Tua palavra, Senhor. Queremos ter prazer nela. Portanto, em nome de Jesus Cristo, que haja atitude nessa noite, mudança de vida, aqui dentro desse templo, ó Pai, e em quem estiver neste momento ouvindo através da internet. Em nome de Jesus Cristo, quebra todas as maldições, que haja vida. Em nome do Senhor, abençoa-nos, ó Pai, que seja dias especiais de reflexão na Tua palavra, de obediência à Tua palavra, Senhor, porque somos tão teimosos, porque preferimos muitas vezes, Senhor, seguir os conceitos mundanos, humanos. Tira de nós, dá prazer em Te ouvir e Te obedecer. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo.